Então, quando a gente começa a trabalhar com essa compreensão, entender mais sobre as emoções, nomear as emoções, eu sempre trago a ideia, onde é que você sente a emoção no seu corpo? É muito bacana, eu trabalhei por um tempo com crianças, e era muito bacana te fazer essa pergunta para eles, porque eles olhavam assim para o corpinho pensando aonde eu sinto essa emoção. Porque essa descrição, essa compreensão de que, se eu tô com raiva, teve um pacientinho que ele fala assim, eu sinto a raiva nas mãos, porque ele fazia assim, que a mão estava fechadinha. Eu sinto a tristeza aqui no meu coração. Então, e é um trabalho muito importante da gente começar a entender como que a emoção se manifesta no nosso corpo. É assim que a gente vai começar a entender. Eu vou percebendo quando eu tô ficando ansioso, eu vou percebendo quando eu tô triste. E um ponto muito interessante do que tu trouxe, Yuri, é que a gente foi desde criança, muitas vezes, não ensinada a olhar para as nossas emoções. Quem nunca ouviu engole o choro? Então, aquela invalidação, muitas vezes, que a gente tinha, não por mal, mas porque as pessoas não entendiam também o impacto que aquilo poderia ter. Muitas vezes a gente cresce sendo invalidado pelos outros, a gente cresce se invalidando, não entendendo, não aprendendo, não tendo ferramentas, digamos assim, para entender o que é aquela emoção, para entender, como você disse, que é tristeza, não é raiva necessariamente. O que eu faço quando eu estou triste? O que eu faço quando eu estou ansioso? O que eu faço? Então, lembra que a gente falou que emoção comunica uma necessidade? Então, é justamente, se eu estou triste porque o meu amigo desmarcou comigo, qual que é a minha necessidade? É de conexão, é de contato humano, e é importante eu olhar para isso para entender que tá tudo bem eu ficar triste porque ele desmarcou comigo. Agora, o que eu faço com aquela emoção, por exemplo, da raiva, pode ser disfuncional, como a Luana comentou, das estratégias compensatórias. Muitas vezes a gente utiliza alguma substância meio que para entorpecer, para esquecer daquela emoção, porque eu aprendi que eu não posso sentir aquilo, eu aprendi que é errado eu sentir aquilo. Então, na psicoterapia, a gente vai entender que todas as emoções, elas são normais, todo mundo sente essas emoções, que não tem nenhum problema. Então, o primeiro ponto é a gente normalizar essas emoções. E eu trago para as pessoas também, falando assim, eu também sou ansiosa, eu também sinto. E você, como assim? Você é psicóloga? Eu falei, então, porque é uma emoção normal, todo mundo sente. Vamos olhar por que isso é importante. E eu tenho uma paciente que ela está estudando para ser psicóloga também, então ela traz muitas questões de ansiedade com preocupações. Como que eu vou ser uma psicóloga com ansiedade? Eu falo, assim, tá me vendo? Eu sou uma psicóloga que tem ansiedade. Então, por quê? Porque isso é importante para mim. Estar ali, dando o meu melhor, atendendo é importante. Então, é natural que venha uma preocupação. Mas aí eu desenvolvo justamente entendendo para que essa ansiedade ela não saia do controle, digamos assim. Então, eu acho que é muito importante a gente ter todo esse arcabouço aí de compreensão do que é as emoções, tanto da parte fisiológica quanto da parte interna mesmo, compreender para a gente conseguir manejar de uma maneira mais tranquila, porque como a Lu falou, né, dá esse espaço para a gente perceber o que está acontecendo, para perceber como que a gente quer reagir, o que a gente quer fazer, porque muitas vezes a gente reage de uma maneira tão rápida e depois a gente percebe, poxa, mas não era isso que eu queria, não era dessa maneira, isso não condiz com os meus valores, com a pessoa que eu sou, que eu E aí quero ser. vai gerando mais problemas, mais Exatamente, fala ansiedades, assim, poxa, eu não queria estar mais aqui. emoções, porque vira uma cadeia de situações Exatamente. negativas. Então, quando a gente para e olha assim, tá bom, eu tô sentindo tristeza porque o meu amigo desmarcou comigo. Ok, o que eu quero fazer agora? Eu preciso, o que eu preciso, na verdade? Muitas vezes é o que a gente precisa. Eu preciso chorar um pouquinho, eu preciso desabafar com outra pessoa, o quão magoado eu fiquei, eu preciso falar para esse amigo que ele me magoou porque ele não cumpriu o combinado. O que eu tô precisando nesse momento? Então, a gente vai aprender a manejar as emoções dessa maneira, olhando para elas, entendendo que é normal a gente sentir e entendendo o que a gente precisa fazer com aquilo. Então, a gente não precisa Validando, reagir né, na aquilo hora, que a né? gente sente. Exatamente. Sim, e como colocar isso pra fora, né? Como é que a gente vai expor uma emoção? Também é algo muito valioso, né? Como que a gente vai colocar para o outro que ele também compreenda a nossa própria emoção? A gente entra até um tópico muito de empatia, como é que a gente vai sentir aquilo que o outro sente, como que a gente vai se colocar, o que que é a diferença, que é um tema que eu acho maravilhoso, né? O que é uma diferença de eu ser assertivo, de eu ser grosso, de eu ser passivo, como que isso funciona e o que isso gera no outro também. E aí entra num mar enorme de situações muito complexas, se for parar para olhar, porque nosso eu impacta no outro, o outro impacta na gente, e a gente tem medo de ofender o outro, a gente tem medo disso, a gente tem medo daquilo, e a gente vai perdendo muitas vezes as nossas autenticidades por um receio, porque a gente não sabe se colocar, e aí a gente acaba se anulando, e é exatamente isso. A gente acaba, ao longo da vida,
não tendo a oportunidade de compreender as nossas próprias emoções, aprender a lidar com as nossas próprias emoções, e elas são fundamentais, porque elas vão sim guiar os nossos comportamentos, nossas decisões diariamente. Não tem E uma como coisa negar isso. que eu gosto bastante, assim, também de trabalhar com os meus pacientes é isso, a gente entender o que a gente sente, mas que a gente não controla o que a gente sente, o que a gente controla é o nosso comportamento, né? Então você pode sentir o que você quiser. Você pode sentir inveja, por exemplo. Você pode sentir ciúmes, por exemplo. E não é emoção, errado, né? emoções, assim, condenadas, né? Então, eu não posso sentir isso. Eu digo, não, você pode sentir isso. Você só não pode agir com essa emoção. Aí você tem que pensar o que, que você vai fazer sentindo isso, né? E aí E eu que a uso, gente consegue sabe que sentir. exemplo eu uso muito para explorar que as emoções são muito normais, né? Os sentimentos são muito normais para meus pacientes? É o amor. A gente não escolhe quem a gente ama. A gente simplesmente ama. Né? A gente simplesmente ama. É errado amar? Não. A gente simplesmente ama. E É que a gente às tá falando de uma vezes as emoção pessoas positiva. interpretam até o amor como algo ruim, como algo negativo. Quantas Sim, que vezes aí eu já tem o medo de escutei amar e se isso? frustrar do amor. Tem de novo o medo da Exato. frustração É o medo da aqui, frustração. Medo de se sentir vulnerável, né, frente àquela pessoa, porque eu tô sentindo amor. Então, Sim. até o amor, que é pra ser uma emoção boa, tem pessoas que não conseguem, não se permite sentir isso também. Eu acho que entra num ponto que a gente estava falando antes, que você trouxe, né, esse medo da frustração e a questão que a dor é inerente ao ser humano, a gente vai sofrer, isso faz parte, que é muitas vezes a compreensão. Então, eu só quero prazer. Se eu só quero prazer, eu não vou nem me permitir amar, porque eu posso sofrer. Então, olha como isso é disfuncional no nível que a gente deixa de viver as coisas boas. Quando a gente compreende que o sofrimento faz parte da vida, que isso não é que a gente vai sofrer no sentido masoquista lá, mas faz parte, as coisas ruins acontecem. Mas é como se a gente fosse olhar dia e noite. Para ter o dia tem que ter a noite, para ter o bom tem que ter o ruim. Então, para a gente valorizar essas coisas tem que ter o outro lado também. Sim. Então, a gente vai entendendo, né? Poxa, se eu tô com tanto medo de amar porque eu posso sofrer, mas será que não vale a pena? Será que não é tão bom eu poder ter essas experiências, mesmo que isso acarrete num possível resultado negativo? Então, é de novo a maneira como a gente acaba interpretando as emoções também. Não, eu só quero as emoções boas. Mas sem as emoções ruins, eu nem saberia que aquelas emoções eram boas também, né? Também. A palavra-chave é também. Também. A Os gente dois também vão sente o ter ruim. junto ali, exatamente. Eu E, gosto de brincar bastante. Vamos trocar o ou pelo e? Então, você pode Exatamente. Não precisa sentir excluir, isso né? e também sentir aquilo, né? Sabe que é sim. curioso isso? Essa semana mesmo, alguns pacientes falando sobre emoções. Ai, eu tô confuso, eu tô angustiado porque eu tô sentindo isso, mas eu também tô sentindo aquilo, tô num misto de emoções. Eu falei, tá, e qual é o problema de você estar sentindo duas emoções ao mesmo tempo? A pessoa, não, mas eu não deveria. Por quê? Aí eu mostrei uma roda de emoções, que assim, não sei, tem mais de 100 emoções lá, eu nem sabia que existiam tantas assim também. Ela falou, sério que tem tantas emoções? Eu falei, tem tantas emoções. Você acha que a gente deveria sentir só uma por vez? Só uma dessas aqui? Não, a gente, olha o mundo como é completo. Então a gente pode sim sentir duas emoções ao mesmo tempo e tá tudo bem, tá? Não tem problema algum, né?